Tá, então a gente chegou, finalmente saímos lá do capítulo 4 que passamos 5 meses vendo organelas, né? Ah, é assim que funciona. O citoesqueleto, falei das conexões e um pouquinho demais sobre as células de protistas e fungos. Ah, Outra coisa que eu não sei também, se vocês ficam com a tela inteira, porque às vezes eu olho para a câmera, às vezes eu até gesticulo, explicando alguma coisa, eu não sei se vocês veem, eu não estou gravando isso, eu tenho que começar a ajustar, tá? Então vocês coloquem isso nas considerações de vocês, porque daí às vezes eu estou gesticulando, falando um negócio que eu acho que vai ser importante para a comunicação, vocês não estão olhando só a tela, né? Enfim. Daí vamos ver essa parte que é bem importante transporte celular, porque cai à torta e direita em vestibular, enfim, é um tipo de coisa que a gente precisa saber, porque vai ter impacto depois para entender coisas na área de fisiologia, até histologia, eu estudo ali, talvez seja importante, tá? Porque no transporte celular que vai estar a explicação de várias coisas, fenômenos importantes que acontecem não só para a vida da célula, mas para a vida de um organismo pluricelular com órgãos e sistemas, tá bom? Então, vamos lá. Tá, a gente vai ter que a gente vai começar essa aula aqui falando da permeabilidade seletiva, que eu tinha dito para vocês, não sei se vocês se lembram. Aqui está o segredo de entender a razão, o porquê e por que essas coisas funcionam do jeito que estão funcionando. Cara, é por causa das características que eu falei da permeabilidade seletiva das membranas, e eu vou retomar isso. Mas antes, eu vou fazer uma coisa diferente hoje. Vamos ver vocês se isso presta também. Eu termino as aulas, o capítulo, colocando um mapa conceitual, né, que coloca os tópicos principais. E hoje eu pensei, vou fazer o contrário, vou começar com o mapa conceitual, para vocês, talvez isso ajude a vocês a entender os passos que eu estou indo durante a aula, tá? Porque daí é um spoiler, mas daí que tá, daí a gente sabe que vai ver transporte ativo, quer dizer, passivo, ativo, em massa, e não tão perdido ali, se não olhar o material antes ali, tá falando um monte de coisa de transporte ativo, não sabe nem quando vai acabar, se tá no meio da história ou se não tá. Talvez isso ajude vocês a saber onde é que a gente está. Então, isso aqui é um mapa geral do que a gente deveria saber no final. Tipo, 100% sabendo isso aqui, destrói qualquer prova que caia alguma coisa dessa, tá? Transporte celular se refere a transporte de substâncias que a membrana plasmática negocia com aquele negócio que eu falei na aula passada, que é a matriz extracelular, onde é que vai ter os nutrientes e as substâncias que a célula precisa. Ou a excreção de substâncias que a célula faz, por exemplo, hormônios. Tá? Então, é o transporte de substâncias pela membrana plasmática. Não é o transporte de organelas dentro das células, é uma coisa que eu me confundia quando eu era estudante, o meu professor nunca deixou isso claro, né? Transporte de substâncias pela membrana. Todos os tipos de transporte vai ter a ver com membrana, por isso é muito importante membrana. A gente vai ter o passivo. O que é passivo e ativo? Não tem nada a ver com coisa sexual, tem a ver com gasto de energia. Né? O transporte passivo, ele não tem gasto de energia na célula. Transporte ativo tem gasto de energia, vou explicar o porquê que tem que ter gasto ou porquê não precisa. E esse tal de transporte em massa também tem gasto de energia. Então, só o passivo aqui que gasta energia. Daí a gente vai ter dois tipos principais de passivo. A difusão, talvez já tenha ouvido falar até em química, na tal de difusão, e a osmose, que todo mundo já ouviu falar, e se perguntar, me define a osmose, e daí já o cinto aperta. Né? Transporte ativo é mais simples, digamos assim, porque ele só tem um tipo, que são as bombas. Vamos falar das bombas de sódio e potássio aqui. E o transporte em massa eu acho
Peculiar que não colocam isso geralmente nos livros, falam em endocitose, exocitose, pseudópodes e fagocitose, essas coisas, em outras áreas, não de transporte celular. Isso aqui é um tipo muito importante de transporte celular, de troca de substâncias que envolve a membrana, só que ela tem suas particularidades, que eu vou mostrar. E eu vou desenvolver com vocês aqui essas outras partes aqui, o que é que utiliza, qual que é a diferença dos transportes, tem difusão mediada por canal, proteína transportadora, por aí vai, mas isso aqui é o plano geral, não é tão complicado quanto poderia se parecer, tem um monte de coisa. Mas enfim. Tá. Por que é importante saber sobre a permeabilidade seletiva? Então, esse aqui é o texto para vocês lerem depois. Vamos para as explicações. Tá? A membrana tem essa tal de permeabilidade seletiva, que ela deixa passar algumas coisas de barbada e algumas coisas não deixa passar de jeito nenhum. O que são essas coisas? Espera que tem gente entrando. Substâncias, moléculas. Tá? Por exemplo, ureia, água, glicerol, isso aqui é a NH2, é a amida, não me escapou. Esse tipo de substâncias que não são carregadas, elas passam livremente entre a membrana, não tem problema nenhum. Isso tem a ver com a estrutura da membrana. Se você se lembrar, a gente tem aquelas cabecinhas, tá? Isso aqui é um fosfolipídio, a cabeça de fosfato carregado. O ácido graxo, que não tem carga, ele é hidrofóbico, então ele forma essa estrutura aqui. O que é hidrofóbico consegue passar de barbada e o que não é hidrofóbico não passa de barbada. Daí já moléculas grandes que não são carregadas, elas passam com mais dificuldade pela membrana. Já íons não passam de jeito nenhum, tá? Até passam, tá? Mas é muito mais difícil eles naturalmente atravessarem a membrana por causa da carga deles. Os íons são muito menores que uma glicose, que tem C6H12O6, um átomo carregado de sódio é bem menor, poderia passar facilmente, mas por causa da carga dele, o ácido graxo aqui não gosta disso e repele. Então é muito difícil o íon passar, tem que ter um gradiente de concentração que eu já vou falar, bem forte. Tá? Então, como é que acontece, o porquê, a razão química dessa passagem de substâncias? Isso aqui tem uma regra, que esse gradiente de concentração, isso é uma regra, isso é como a natureza funciona, como a física funciona, como a química funciona. Quando a gente tem, isso aqui pode ser qualquer tipo de molécula, tá? Uma molécula X. Quando a gente tem numa parte, de um lado, de uma membrana que é semipermeável, uma concentração muito alta, a entropia, a energia ali, esses caras vão ficar brigando e vão querer se afastar para diminuir a energia total do sistema. Entra em equilíbrio. Esse aqui é o equilíbrio eletroquímico, para falar a verdade. Tá? Então, como é que esse negócio sossega? Há algumas moléculas que são permeáveis pela membrana, atravessar a membrana até as concentrações serem iguais, de um lado da membrana e do outro lado da membrana aqui. Então, passa o tempo, essas substâncias atravessam. O que é atravessar? Se difundem, e a gente chama isso de difusão. Não é difícil de lembrar, tá? Então, isso é difusão. É quando a gente tem concentrações diferentes e as substâncias se difundem para alcançar esse equilíbrio químico. Aqui está a explicação do transporte passivo. Não precisa gastar energia, porque o sistema já tem energia e ele vai se regular dessa forma. Tá? Isso aqui é a explicação escrita aqui do que eu falei para vocês terem. Coloquei alguns detalhes aqui, que é alguns fatores que deixam essa difusão mais rápida ou mais lenta, tipo tamanho das moléculas, a temperatura também influencia. Isso aqui é alguns detalhes que vocês dão uma olhada. Se alguém tiver uma dúvida, manda pro WhatsApp do tio. Começa a falar, começa a secar a garganta.
tá? E dentro do transporte passivo, vamos pensar de forma estrutural e organizada para vocês não se confundirem. A gente tem o transporte passivo, então a gente tem essa difusão, que é a passagem da substância naturalmente. Eita, tem gente entrando aí. Dentro da difusão, a gente vai ter dois tipos de ajudas, digamos assim, para moléculas, substâncias atravessarem a membrana, que a gente chama de transporte facilitado, tá? A gente tem um gradiente de concentração, daí de novo, a palavra-chave, o segredo disso aqui é gradiente de concentração. A célula vai utilizar gradiente de concentração para coisas fundamentais para a fisiologia da célula. A gente vai fazer ATP, que é essencial para a energia essencial da célula, a partir de gradiente de concentração. Tá? É um spoiler, para vocês verem o quão importante. É algo super simples, na verdade, de fusão. Tá? Não vai exigir lá, pensar lá muito, eu acho, né? É simples. E vai explicar coisas fundamentais. É por isso que eu estou dando essa aula aqui, senão não ia perder tempo com isso. Então, assim, algumas substâncias não passam tão facilmente, apesar de existir esse gradiente de concentração. Existem proteínas na membrana, que a gente chama de proteínas de membrana, que facilitam essa difusão. A gente chama de transporte facilitado. E daí a gente vai ter dois tipos, que é bem simples também de entender e bem legais. O transporte facilitado, que está dentro da difusão, por canais. Então, na verdade é bem simples, porque o canal é uma proteína, isso aqui é uma representação bem simples de uma proteína, por dentro aquelas coisas horrorosas, complicadas, né? Ele forma um tubo, um canal mesmo, onde ele vai ser seletivo também, por causa do diâmetro dele, vai selecionar que tipo de moléculas pode entrar, muito maior que o canal não vai conseguir passar, mas não vai ser completamente específico para um tipo de substância, porque é pelo tamanho. Então, várias substâncias aqui podem atravessar, inclusive íons, né? Porque essa parte aqui, se a gente for ver a estrutura da proteína, ela vai ter domínios. Esse domínio aqui é hidrofílico, ele vai se parear com os fosfatos aqui. Esse domínio do meio ele é hidrofóbico, por isso que ele não vai brigar com as cadeias de ácido graxo da membrana. Forma um canal, um tubo de entrada, tá? Para substâncias para dentro da célula. Isso é um transporte por canal. Agora eu entendo o transporte de canal. Não, beleza, só isso. Massa. Aqui a gente tem transporte por canais. Aqui alguns exemplos, porque esses canais eles podem ter o que a gente chama de portões, eles podem abrir ou fechar. A célula pode regular a entrada de um determinado grupo de substâncias, digamos assim, fechando esse canal ou abrindo esse canal. Isso aqui eu acredito também que seja um pouco mais avançado, caso vocês lembrem, possam se lembrar, é legal, porque vai ter canal regulado por voltagem. Eu vou explicar ali no transporte ativo o que é essa diferença de potencial, voltagem, que tem a ver com os neurônios lá. Eles podem abrir e fechar dependendo da voltagem que está a membrana. Eles podem abrir e fechar por, isso aqui a gente chama de ligante, que é uma molécula que quando está ali, digamos, nesse exemplo, na matriz extracelular, o portão está fechado. Se tem esse ligante, ele abre. Então, o que esse ligante faz? Ele regula. Então, as próprias células, como eu tinha falado da matriz extracelular, que dão suporte ao tecido, pode secretar esse tipo de ligante, porque ela vê que as células vão precisar de determinada substância entrando. Então, ela secreta esse ligante, as células desse tecido ali vão começar a ser permeáveis, ou mais permeáveis para esse substância em específico. Daí tem aqui em tensão, que daí no caso é talvez a concentração que force mecanicamente a proteína, ela pode abrir e fechar. O transporte facilitado por proteínas de transporte ou carreadoras. Ele é parecido, mas não é igual, porque ela não é um canal,
E esse desenho talvez não seja nem muito bom, eu tenho um outro aqui. Essas proteínas de transporte ou carreadoras, dá para usar os dois nomes, elas carregam, elas pegam uma substância mais específica e fazem uma modificação na estrutura dela e jogam lá para dentro, né? Diferente de ter um canal aberto ali, esse tipo de transporte pode ser bem mais específico para algum tipo de substância. Um outro tipo de difusão, não sei se foi assim que vocês aprenderam, é a tal da osmose. A osmose é uma coisa bem simples também, é uma questão de difusão, mas a gente está falando de soluto, aquela coisa da física de solução, que tem soluto e solvente. A gente estava falando de solutos, moléculas que atravessam a membrana e estão num solvente. Mas também existe a difusão do solvente, no caso a água, que é o nosso principal, por uma membrana semipermeável, tipo a membrana plasmática. Esse exemplo aqui nos dá o seguinte: se a gente tem uma membrana que ela tem alguma permeabilidade, ela é impermeável a esse soluto aqui, o soluto não consegue atravessar ela e a água consegue, o que acontece? Para equilibrar esses dois compartimentos, se o soluto não passa por difusão, a água passa por difusão, e aqui vai ter um volume maior de água, que daí vai resultar na mesma concentração. Aqui vai ter mais água, porque tem mais soluto, e aqui tem menos água e menos soluto. Essas duas soluções aqui, desses dois lados, estão equilibradas. Oi? Então, assim, ó, é, a difusão é um tipo de transporte passivo Sim. e existe a difusão por transporte facilitado e a difusão por osmose. Uh, Deixa eu voltar aqui, talvez fosse melhor tu entender assim, ó, como eu coloquei aqui, ó, a gente tem o transporte passivo, que ele se refere a que não há gasto de energia. Por quê? Porque a gente tem a difusão, que é a passagem de soluto por conta de um gradiente de concentração, tá? Eu não diria, colocaria como tu colocou, porque eu separei aqui, eu concordo. A gente tem a difusão, que é a passagem de soluto, e a osmose, que também é um transporte passivo, só que é a passagem de solvente. É mais ou menos assim, te ajuda a estruturar? Ah, sim, Daí, entendi isso. tá, Entendi. daí na difusão, a gente, que é transporte de soluto, a gente vai ter as que são mediadas por canal, que tem um canal que passa o cara ali, e uma difusão mediada por transportadores, carreadores, tá? E aqui eu coloquei alguns detalhes, por exemplo, essa aqui pode ter portão aberto e fechado, pode ter um canal específico, substratos específicos, tá? Tá. Por isso eu acho bem bacana esses mapas conceituais, que eu acho que deixa mais claro a gente estruturar, tentar enxergar melhor essas coisas. Tá, aqui tem um vídeo, eu não vou passar agora, a gente não tem tempo, mas vai estar no material de vocês. Se tiverem dificuldade de abrir, eu dou a URL, isso aqui eu botei no YouTube. E eu tenho umas animações que eu fiz Tende a sobre... sair da célula. Como a membrana é muito permeável a esse gás, não há... Tá, então, tá em português, está narrado, foi um vídeo que eu fiz ano passado, retrasado, não me lembro, que eu acho que ajuda a reforçar, e tem algumas animaçõezinhas, tá? Mas é basicamente o que eu acabei de explicar para vocês. Deixa eu tentar passar de slide. Eu já vou acabar a aula daqui a pouco. Tonicidade não é uma matéria que a gente vê muito em transporte celular, não é muito relevante aqui, que a gente vai ver, acho que mais em fisiologia, mas só para dar uma pincelada, essas trocas que acontecem com osmose, por exemplo, é por causa disso que a gente vai ter aquelas conceitos, definições que a gente fala: solução hipotônica, hipertônica e isotônica, tá? Vai ter a ver com a osmose, tá? Ok, já vou terminar, beleza? Porque quando a gente tem uma solução hipertônica, a gente tem o meio, aqui no caso extracelular, muito concentrado. O que acontece com a célula? A célula vai perder a água,
por osmose, para tentar equilibrar essa concentração, e a célula vai murchar, a gente chama de crenar a célula. Bem legal aqui, ó, sai água. Numa isotônica, a mesma quantidade de solvente que entra, a água que sai é a mesma, então a coisa fica normal, como está aqui. E na solução hipotônica, esse meio extracelular, ele tá menos concentrado, então vai entrar mais água porque está mais concentrado dentro da célula, a célula estoura. Isso para células animais. Nas células vegetais, daí é legal dar uma lembrada aqui, a célula vegetal tem a parede celular. E a parede celular evita que a célula morra nesse processo. Se está numa condição hipertônica, perde água, ó, o citoplasma se murcha todo ali, mas a célula não morre. Ou o contrário, em vez da célula estourar, quando tem muita água, a parede celular não deixa a célula romper e estourar. Então, a gente está revendo aqui uma questão da parede celular que é bem importante para a regulação fisiológica que supostamente a gente vai ver na fisiologia vegetal. Tá? Aqui uns detalhes de osmorregulação, vocês podem dar uma lida, que eu não tenho muito mais o que falar, que explicar do que está escrito aqui. Por exemplo, os animais, a gente tem essa proteína aqui, ó, de albumina, que ela ajuda a regular essa tensão osmótica que existe nas células. Acho que esse é o último, tá? Vou terminar aqui, só um detalhe. Isso aqui também às vezes é tratado como uma organela, deixei para falar agora, que é o tal do vacúolo pulsátil que alguns protozoários têm. É um vacúolo que ele é contrátil, a gente chama de vacúolo pulsátil ou contrátil. Porque se o paramerso está num meio de água salgada, a tendência é perder muita água, ou o contrário. O paramerso, esse aqui de água doce, ele tem uma concentração muito maior que o meio dele, então a tendência é entrar muita água para regular, para desconcentrar. E o que o vacúolo pulsátil faz? O vacúolo é uma bolsa que está cheia d'água, como ele tem proteínas motoras, ele faz um esguicho, joga a água para fora. Eu acho que ele usa isso aqui até para se mexer, apesar que ele tem bastante cílio aqui. Então isso aqui também às vezes é considerado uma organela especializada para osmorregulação, para regular se para a célula não, para o paramerso não estourar, porque o conteúdo celular está muito concentrado de substâncias e a tendência de entrar água. Tá, galera? Então assim, ó, deixa eu ver, o professor Thiago já botou o link dele ali, tá? Então vou dar menos tempo de aula para dar uma força para ele, tá? Então vamos sair da sala, entra correndo lá que o Thiago tá precisando de mais tempo e atenção com vocês, tá bom? Vamos lá, correndo. Valeu, professor. Valeu. Até mais, boa noite. Valeu. Boa aula.